E nessa noite Deus colocou no meu coração, nesses dias tenho pensado, e Deus colocou no meu coração compartilhar um texto no livro de Esther. Eu gostaria de já te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, que é podemos dizer assim, o capítulo central do livro de Esther. Quem aqui já leu o livro de Esther pelo menos uma vez na vida? Que bom. Vários irmãos. Fica mais fácil, né? Quando você conhece bem a história. E eu gostaria de começar lendo o versículo 14. Esther 4, no versículo 14, que diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Repito a parte final. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Um tempo como este. Nessa noite eu gostaria de pensar nessa perspectiva, que é tempo de mudar a história. Mais uma vez vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, que seja uma palavra de bênção para nossas vidas nessa noite, Senhor. Leva nossos corações, leva nossas mentes cativas até o Teu trono, Senhor, que possamos receber, Pai, a Tua palavra, que possamos entender a Tua palavra e, mais do que isso, possamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Ministra nossos corações nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Lemos um texto muito conhecido de Esther, talvez o texto mais conhecido do livro de Esther. E o livro de Esther, creio que muitos sabem, é um livro interessantíssimo. Primeiro porque, para o judeu, o livro de Esther ele tem um lugar muito especial no coração de cada judeu. Porque nesse livro vai narrar o surgimento de uma das principais festas do povo judeu, que acontece no mês de março, que é a festa do Purim. E a festa do Purim é celebrado o dia em que Deus interveio em favor do seu povo, o dia que Deus entrou na história e mudou a história. E até hoje, em Israel, celebra-se esse dia, entre os dias 4, 5, 6 de março. É uma grande festa em Israel. E o livro, então, de Esther é um livro interessante, porque ele tem apenas 10 capítulos. Então, é um livro bem gostoso de ler, fácil de ler, e é uma história assim apaixonante também, né? A maneira como uma jovem órfã se transforma na rainha do maior império da época. É muito linda. Quem gosta de os namorados, o pastor Léo incentivou, né, pastor? Né? Leia aí também e tal. Não, ok. Dia 11 você vem e você vai ser abençoado. Mas até lá tem que ter um namorado, não pode vir sem namorado, né, Léo? Então tem que investir antes, né? É verdade. Mas é uma história de amor bonita também. Alguns acham, né? Eu não sei se é tão romântica assim. Mas outra característica desse livro, irmãos, é que nesses 10 capítulos do livro, em nenhum momento é mencionado o nome de Deus. Em nenhum momento, você pode ler o livro todinho, em nenhum momento vai aparecer Deus. Ou menção a Deus diretamente. Mas apesar disso, é notório ver, é muito nítido ver o agir de Deus durante todo o livro. E isso é muito interessante. Parece que tem momentos em nossas vidas que Deus desapareceu. Como o Salmo 13, quando Davi diz: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Ou com aquele outro salmo que disse quando as pessoas perguntavam, né? Onde está o teu Deus? Ou pior ainda, quando nós mesmos perguntamos, né? Senhor, onde o Senhor está?
E olhamos para esse livro, então, e nós vamos ver que Deus está o tempo todo trabalhando em favor do seu povo. O tempo todo Deus está agindo. O tempo todo Deus tem o controle da história. Vemos isso na história de Daniel também. Vemos isso aqui na vida de Esther. E é interessante também esse livro, amados, porque esse livro, embora não mencione o nome de Deus, nós vemos Deus agindo em favor do seu povo, porque vai narrar a história de um homem chamado Amã. E Amã, ele era descendente dos amalequitas, um povo que odiava o povo de Israel. E Amã está aí agora nesse império, é o segundo homem mais importante ali, muito honrado pelo rei, e saiu um decreto, onde sempre que Amã passasse, as pessoas deveriam se curvar em reverência a Amã. E é interessante, amados, que na cultura judaica, na cultura da época, não era nenhum demérito ou qualquer problema se prostrar diante de uma autoridade. Inclusive para um judeu não havia nenhum problema se prostrar diante de uma autoridade. Mas quando nós lemos esse livro, você pode ler em casa depois com mais calma, você vai ver que um homem chamado Mardoqueu, judeu, que provavelmente ele trabalhava ali na portaria, ou ficava sempre na portaria do palácio, ele nunca se prostrou diante de Amã. E essa é uma pergunta que muitos teólogos, que alguns pesquisam, por que ele não se prostrava diante de Amã? Porque não era um problema se prostrar, mas talvez ele já havia percebido que aquele homem era um homem muito mau. Talvez ele já tinha discernido que aquele homem, até pela sua descendência, era um homem que tinha sempre más intenções, principalmente com o povo de Deus. Não entendemos muito bem por que ele não se prostrava, mas a verdade é que ele não se prostrava. E aí descobriram então que ele era judeu e foram falar com ele e falaram, você tem que se prostrar. E ele não se prostrou nenhuma vez. E foram para Amã e falaram para Amã, olha Amã, tem um judeu chamado Mardoqueu que não se prostra nenhuma vez quando você passa. E que faz Amã? Com muita raiva, pensa o seguinte, será muito pouco apenas castigar Mardoqueu. De que povo ele é? Judeu. Eu odeio os judeus. Ele decide então exterminar os judeus. E essa história, então, amados, é a história de um Deus que intervém em favor do seu povo. Deus, então, começa a se mover, se manifestar para libertar o povo de Deus do genocídio, do holocausto. Israel passou várias vezes por essa situação de genocídio, de holocaustos, mas é maravilhoso ver como Deus age, como Deus cuida, como Deus libertou o seu povo.